tudo beleza? Bom, gente, vamos continuar falando de equilíbrio ácido básico, né? Agora falando dos sistemas de regulação, vamos falar de como o sistema respiratório ele contribui na manutenção do pH, tá? Então, o sistema respiratório, como a gente falou, ele vai ter uma ação rápida, né? Enquanto o sistema químico, uma ação imediata, mais rápido ainda. Então, olha só, gente, para a gente entender como é que o sistema respiratório ele desempenha esse papel, vamos lembrar um pouquinho aqui a respeito de alguns aspectos fisiológicos do sistema respiratório. Então, é o seguinte, tá? De uma forma bem breve. Qual que é o objetivo principal do sistema respiratório, gente? Imagino que muita gente está pensando, isso é óbvio, é respirar. Bom, quem respira de fato é a célula que usa o oxigênio, né? E produz o gás carbônico a partir do oxigênio. O sistema respiratório, o objetivo principal dele é fornecer o oxigênio, tá? E também eliminar quem? O gás carbônico, tá? Vocês sabem, não sei se todos sabem, já perceberam que o gás carbônico ele é formado a partir do oxigênio, né? O CO2 é formado a partir do O2. Então, eles são esse processo, esse fornecimento do oxigênio e eliminação do CO2 é justamente para atender o que? O metabolismo, tá? O metabolismo chamado aeróbio, ou seja, aquele que utiliza oxigênio. Então, uma coisa que eu sempre falo para os alunos é que estudar metabolismo celular é essencial para compreender o funcionamento do organismo, do corpo humano, né? Porque o corpo da gente, os órgãos e sistemas, eles trabalham justamente para manter esse metabolismo funcionando, tá? O sistema respiratório ele vai contribuir com o metabolismo, fornecendo justamente a molécula aí que vai ser fundamental para a oxidação da glicose e para a produção de energia, de ATP. Então, esse metabolismo aeróbio, ele vai acontecer lá na mitocôndria, né? Então, aquela organela que a gente vai ter no citoplasma de quase todas as células, né? Exceto a hemácia, que não tem. A gente vai ter dentro da mitocôndria, que está lá no citoplasma celular, ó, a ocorrência dessa sequência de reações que a gente chama de ciclo de Krebs, tá? Que são reações que acontecem de maneira cíclica. E aí nessa reação que a gente vai ter o oxigênio, né, sendo consumido, e a partir do oxigênio a gente vai ter a formação do CO2. Por quê? Porque a gente vai ter remoção de carbonos das moléculas que participam desse ciclo, sai um carboninho e combina com o oxigênio formando o CO2, tá? Então vai ter redução aqui gradativas do carbono. A gente vai ter inicialmente uma molécula de 6 carbonos, que vai formar uma de 5, que depois retira mais um carboninho, mais um CO2 sendo formado, formando uma molécula de 4. Tá bom? Então a gente vai ter o CO2 formado aqui dentro da mitocôndria celular. E aí o sistema respiratório, quando a gente inspira, o oxigênio entra. Quando a gente respira, o CO2 sai. Esse CO2 está vindo da onde? Da mitocôndria, tá? E ele é derivado do oxigênio, tá ok? Bom, gente, então quais são os processos fisiológicos, né, que ocorrem no sistema respiratório? Que envolvem o sistema respiratório, vamos dizer assim. Vão ser basicamente 3, tá? A gente vai ter a ventilação pulmonar, que é o processo de entrada e saída do ar, quer dizer, de movimentação do ar, por isso que a gente fala em ventilação, né? O ventilador não movimenta o ar, então os pulmões também movimentam o ar para dentro e para fora do organismo da gente, tá? Por isso que a gente chama de ventilação pulmonar. A difusão dos gases, que é a passagem da molécula gasosa do espaço do alvéolo, que é a estrutura que compõe o tecido pulmonar, para o sangue, e do sangue para o espaço alveolar, quer dizer, né, pulmão, sangue, pulmão. Ele se difunde, ele atravessa barreiras biológicas. Então, esses 2 processos, eles envolvem basicamente o sistema respiratório, tá? E o transporte dos gases, né? O transporte dos gases vai envolver o sistema circulatório, né? Não sei se vocês sabem, o tecido pulmonar é o tecido mais perfundido do corpo, tá? É onde existe a maior rede de capilares, né? Uma quantidade enorme, justamente para garantir esse transporte das moléculas gasosas, tá? A chegada do CO2 no tecido e a recepção do oxigênio, tá? Bom, então a gente vai ter
Bom, gente, então como é que acontece isso, né? Como é que esses processos estão interligados? Então é o seguinte, a gente vai ter a entrada do oxigênio acontecendo através do processo de ventilação pulmonar, tá? Então, a movimentação do ar para dentro do tecido pulmonar permite que o oxigênio que está presente aqui no ar atmosférico entre no nosso organismo, beleza? E aí, lá no tecido pulmonar, como eu falei, que é o tecido mais perfundido, né, do corpo, ou seja, que tem maior fluxo sanguíneo, a gente vai ter esse oxigênio, desculpa, fazendo o processo de difusão, né, ou seja, passando para o sangue, né? Então é a conexão, a difusão aqui, é a conexão tecido pulmonar e sistema circulatório. E aí, chegando no sangue, ele vai ser transportado, tá? Vai ser transportado para onde? Fazer o delivery, né? Eu sempre brinco que a gente vai ter aí, quem faz isso muito bem é a hemácia. A hemácia capta esse oxigênio e leva ele até o seu destino, que é quem vai consumir o oxigênio, né? A hemácia é o nosso iFood do corpo, que vai levar o oxigênio até a célulazinha que vai consumi-lo. Então tá lá a célula e a gente vai ter esse oxigênio sendo consumido, tá? Bom, ao mesmo tempo a gente vai ter, quando se consome oxigênio, ocorre a produção de um metabólito, ou seja, um resíduo do metabolismo, que é o CO2. Então a gente tem a síntese do CO2, vamos dizer que é o lixinho, né, desse consumo. Então, esse iFood, gente, que é a hemácia, ela é muito eficiente. É como se o motoboy levasse a pizza para tua casa e esperasse você comer e levasse a caixa depois embora, o lixo embora. Olha só que show de bola, né? Então, esse CO2 sintetizado, né, vai ser sintetizado como a gente viu lá na mitocôndria, né, a organela citoplasmática, ele vai sair da célula e ir para o sangue, onde ele vai sofrer o processo de transporte. E quem faz esse transporte? A hemácia, o iFood do corpo. E aí esse CO2 vai ser transportado até o tecido pulmonar, onde lá ele vai se difundir do sangue para os alvéolos pulmonares. E aí, através do processo de ventilação pulmonar, ele vai sair do organismo, tá? A gente vai ter a saída do CO2. Então, basicamente o que a gente tem é, quando a gente dá essa inspirada, o oxigênio entrou, imaginem, né? Então ele entrou, né, através dessa ventilação, quer dizer, a gente movimentou o ar para dentro. Aí esse oxigênio agora, quando ele chegar lá no tecido pulmonar, o que vai acontecer? Ele vai fazer pressão numa barreira e ele vai passar para o sangue. A gente chama isso de difusão. E aí, a partir daí, a gente vai ter ele, quando ele chegar no sangue, ele sendo transportado e chegando até as células do organismo todo, né? E o CO2 faz o caminho oposto. Ele primeiro passa pelo processo do transporte, ele sai dos tecidos, cai no sangue, é transportado. E aí, chegando no tecido pulmonar, ele se difunde para os alvéolos e a partir do processo de difusão, a gente vai ter ele atingindo o espaço intraalveolar, né, o pulmão, o tecido pulmonar. E aí, quando a gente faz a gente expira, esse CO2 sai do nosso corpo, tá? Bom, então, gente, falamos da fisiologia, agora vamos entender, né, por que o sistema respiratório está envolvido na regulação do pH. O que essa história toda de oxigênio entrando, CO2 saindo, tem a ver com pH? Vamos entender isso agora aqui, ó. Então é o seguinte, o gás carbônico, tá, o dióxido de carbono ou CO2, como queiram, ele reage com água, tá? Então CO2 mais água forma uma molécula, que é um ácido, que é o ácido carbônico que a gente falou, que compõe o par de tampões, né? Então o CO2 ele forma um ácido. E essa reação, gente, ela vai ser realizada por uma enzima chamada anidrase carbônica, tá? Que catalisa essa reação, ou seja, faz com que ela aconteça mais rapidamente. Então, a partir do CO2, ó, a gente tem a formação de um ácido, olha que interessante. E o ácido carbônico, ele não é, como eu falei para vocês, mas você falou que o ácido carbônico, quando formado, ele não vai interferir muito no pH. Sim, ele é um ácido fraco, mas mesmo assim ele é um ácido. Ele dá uma liberadinha de hidrogênio, assim, né, uma hora ou outra. Então ele libera lá o hidrogênio, ou seja, ele pode interferir no pH, principalmente se ele tiver em grande quantidade, né? E aí a gente vai ter, quando ele dissocia, né, liberando hidrogênio, ou seja, o CO2 é fonte de ácido, ele dissocia em hidrogênio e carbonato, tá? Né? Ou bicarbonato.
Então a gente vai ter o CO2 como uma fonte de ácido. Não é um ácido forte, é um ácido fraco, mas é um ácido, gente. E muito ácido fraco junto vai liberar cada um cheirinho de hidrogênio e vai mexer com o pH, tá? Então, olha lá. Então, isso acontece principalmente na hemácia. A gente vai ter a anidrase carbônica presente nas hemácias, essa enzima, tá? E também vai estar presente em células, lá no tecido renal, células que compõem uma estrutura chamada néfron, que a gente vai falar dele quando falar do sistema renal regulando o pH, belezinha? Então, a gente vai ter essa enzima presente nesses dois tipos celulares, nas hemácias e nas células tubulares do néfron renal, tá? E aí, então, lá a gente vai ter esse ácido sendo formado. Bom, então como é que o sistema respiratório vai regular esse pH, né? A partir da regulação dos gases, da concentração dos gases, principalmente de quem, gente? Do CO2. Então é o seguinte, a gente vai ter no hipotálamo um grupo de neurônios chamado centro respiratório, tá? Que regulam a ventilação pulmonar. Então o que a gente tem de regulado no sistema respiratório, daqueles processos fisiológicos que a gente falou, ventilação, difusão, transporte, vai ser a ventilação, ou seja, o trabalho mecânico de movimentação do ar, que envolve basicamente músculos esqueléticos, tá? Então o centro respiratório, ele vai atuar como? Ó, ele estimula o diafragma, que é o principal músculo respiratório, né? O músculo ventilatório que a gente tem, que é a estrutura que separa espaço torácico de espaço abdominal. E ela se movimenta que nem uma cama elástica, assim, né? Para cima e para baixo. E isso altera pressões no pulmão, que permite que o ar entre e o ar saia, né? Numa hora reduz pressão, fazendo com que o ar entre, e numa outra hora aumenta a pressão pulmonar, fazendo com que o ar saia. Esse também é um outro papo, né, gente? Pra gente falar de mecânica ventilatória. Um dia eu vou fazer vídeos sobre a fisiologia do sistema respiratório mais aprofundado. Então a gente vai ter o centro respiratório, a partir dele saem inervações, tem o nervo frênico, que é um nervo que estimula o diafragma. E o diafragma vai trabalhar mais, ou seja, vai realizar mais movimento. Então ele vai intensificar a ventilação pulmonar, a entrada e saída de ar, tá? Então aumentando a ventilação pulmonar, né? A intensidade dessa ventilação. Então a gente vai ter mais entrada do oxigênio e mais saída do gás carbônico, tá? Essa entrada do oxigênio, a gente vai ter, isso resulta num aumento da concentração do oxigênio, onde no sangue arterial, que é produzido no tecido pulmonar, justamente a partir desse processo de troca, né, que a gente chama de hematose, a gente aprende isso na escola. Então a entrada do oxigênio, como a gente viu, vai se difundir para o sangue, né, a partir do processo de ventilação a gente vai ter oxigênio chegando no sangue através da difusão, e isso vai produzir o que a gente chama de saturação de oxigênio no sangue, né? Que a gente até usa SO2%, né? O percentual de saturação do sangue pelo oxigênio, tá? E o CO2, como ele sai do sangue, a gente vai ter uma redução da concentração do CO2 no sangue. Então, quer dizer, quanto mais CO2 a gente elimina, menos ácido a gente forma. Então, percebendo a relação aí? Então, quando a gente aumenta a entrada do oxigênio, a gente aumenta a chegada dele no sangue e, consequentemente, a gente aumenta a pressão arterial do oxigênio no sangue. Tô falando isso para vocês porque a gente vai falar de diagnóstico e aí a gente vai voltar a falar dessa história de pressão, tá? Então a gente usa esse Azinho minúsculo para representar arterial, tá? P de pressão, Azinho arterial, oxigênio. Então você tem um aumento da pressão arterial do oxigênio no sangue, o que é legal porque pressão significa força. Então esse oxigênio vai circular no sistema circulatório e quando ele chegar no tecido ele vai atravessar as barreiras, né, lá nos capilares e entrar nas células porque ele está com pressão, está bombando. E o CO2 vai estar com concentração diminuída, ou seja, ele vai ficar com pressão diminuída. Quanto menos molécula, menos pressão. Então a gente tem uma redução da pressão arterial do CO2 através do processo de ventilação. Quanto mais ventila, mais oxigênio entra e mais CO2 sai. E aí a gente viu, se a gente diminui a pressão do oxigênio no sangue, a gente diminui a quantidade de hidrogênio. Por quê? A gente vai formar menos ácido carbônico, tá? Entenderam a relação? Bom, gente, então vamos ficando por aqui, né, para não ficar um vídeo muito extenso. E a gente continua no próximo vídeo, nesse mesmo assunto, sistema respiratório regulando o pH. Belezinha? Então a gente se vê.